quais são as armadilhas da prova da primeira etapa da OAB? Nesse vídeo de hoje eu vou te contar todas elas para você não cair em nenhuma e não ter nenhum obstáculo para a sua aprovação. Logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou a professora Isadora Taide, eu sou especializada em aprovação na OAB há 11 anos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as armadilhas da primeira etapa da OAB. Antes de eu continuar, eu queria te pedir para se inscrever no meu canal, ativar as notificações e se no final desse vídeo fizer sentido para você, curte e compartilha. É muito importante para mim a participação de vocês. Primeira armadilha da primeira etapa da OAB. As questões da primeira etapa da OAB são questões muito extensas. Normalmente o enunciado da questão vem aquele trenzão, aquele tolosco de questão e depois as assertivas. Na maioria das vezes, vocês começam a ler o enunciado e no final do enunciado param e falam: mas sobre o que mesmo que essa questão estava falando? Esquecem tudo que estava escrito. Então, como as questões são muito extensas, eu aconselho vocês a sempre irem lendo o enunciado e marcando os pontos mais importantes. Caso você esteja lendo uma questão de processo, é de muita importância também que você faça anotaçõezinhas do lado da questão de todos os atos processuais que ocorreram. Isso vai te ajudar e facilitar para você não ter que ficar indo e voltando toda hora na mesma questão porque você esqueceu sobre o que ela fala. Um outro ponto muito importante em relação a essa armadilha das questões serem muito extensas é o fato de que você deve prestar atenção porque a FGV, muitas das vezes, ela coloca um enunciado gigante e quando ela vai fazer a pergunta, ela faz uma pergunta genérica, ou seja, que não tem nada a ver com o enunciado. Isa, então quer dizer que eu posso pular o enunciado e ir direto para a questão? Que coisa absurda. Claro que não, né, gente? Vocês têm que ler tudo. O que eu quero que vocês tomem cuidado é para verificar se o caso concreto do enunciado está relacionado com a pergunta que é feita. Porque às vezes a OAB fica embromando, enchendo linguiça e a pergunta é uma pergunta genérica, ou seja, que aquele caso concreto não vai influenciar. Então é importante que você veja se a pergunta está relacionada com o caso concreto ou se a pergunta é uma pergunta geral, genérica. Estamos combinados? Sim, senhora. Segunda armadilha da FGV. Ela faz a prova bem extensa e já pensando na sua falta de organização para fazer a prova. É importantíssimo que você reserve 40 minutos para passar as respostas para o gabarito. Eu quero que vocês entendam que vocês vão fazer as 80 questões no caderno de questões e depois disso você vai ter que marcar as bolinhas lá das respostas no gabarito, no caderno de respostas. E se você não deixar pelo menos 40 minutos para fazer esse transporte das respostas corretas para o gabarito final, você vai correr o risco de passar correndo e passar respostas erradas ou até marcar mais de uma letra em uma mesma questão. E aí, gente, tá no edital. Se lá no gabarito de resposta final você rasurar, você marcar mais de uma resposta para uma mesma questão, é 0 naquela questão e não tem discussão. Então é muito importante que você reserve 40 minutos para passar para o gabarito final. Beleza? A prova é extensa e a FGV já sabe que vocês não têm organização. Mas é claro que todo mundo que tá aqui vai fazer tudo direitinho e já vai reservar esses 40 minutos para passar as respostas. Terceira armadilha da primeira etapa da OAB. Pelo amor de Deus, vocês têm mania de mudar a resposta que vocês deram anteriormente. Vocês fazem as questões, depois resolvem voltar conferindo aí se a resposta que você deu foi certa ou não, revisando as suas respostas. Não faça isso. Se você escolheu uma resposta, a letra C, numa questão da primeira vez que você leu ela, você vai permanecer com a letra C. Gente, isso é estatística, não tem lógica, não tem estudo. Gente, tem aluno que chega pra mim e fala assim: Isa, eu mudei 3 respostas, elas estavam corretas e depois ficaram erradas. Não é pra vocês mudarem a resposta. E isso acontece muito porque quando você lê a questão a primeira vez,
o seu cérebro te direciona para uma determinada resposta e da segunda vez que você está revisando, você vai fazer o quê? Colocar chifre em cabeça de cavalo e pensar em exceções que a FGV não trouxe as informações nas questões. Então, vamos fazer o seguinte, mudar questão, mudar resposta de questão, jamais, tá bom? Vamos agora para a quinta armadilha da prova da UAB. Eu posso falar com vocês que 99,9999% das questões da UAB, a UAB está buscando a assertiva correta. Então, ela traz aquele enunciado gigante, chega no final e fala de acordo com o caso questão, qual é a resposta correta. Aliás, vou até te contar. O 31º exame, 30º exame e o 29º exame só tiveram perguntas para direcionar para a assertiva correta e não tinha nenhuma pedindo a incorreta. Mas será que isso é um padrão e que a FGV nunca vai te perguntar qual é a incorreta? Eis a questão. Uma outra armadilha que você sempre cai é como o padrão é sempre ir atrás da assertiva correta. Quando a FGV pergunta a incorreta, vocês acabam marcando a primeira correta que aparece na frente de vocês. Então, fiquem atentos, circulem sempre se a pergunta está atrás da resposta correta ou da resposta incorreta. O grande padrão de questões da FGV é perguntar a resposta correta ou então te trazer um caso concreto e nas assertivas ela muda. É incorreta por causa disso, é correta por causa daquilo, é incorreta. Então, o padrão da FGV é ter esses dois tipos de questões. Pedir a assertiva correta ou dentro das assertivas e mudando. Mas isso não quer dizer que nós possamos ter uma questão que te pergunte qual é a assertiva incorreta. Então você tem que ficar muito atento nisso, porque senão, quando pedir a incorreta, você automaticamente vai marcar a primeira correta que aparecer na sua frente. Vamos agora à sexta armadilha da OAB e última. A gente vê muito por aí as pessoas falando que você deve resolver as questões das matérias que você tem mais afinidade primeiro. Então eles falam, se você tem mais facilidade com trabalho, processo do trabalho e constitucional, faça primeiro essas matérias e depois faça as outras, para que a sua cabeça não esteja cansada nas matérias que você pode garantir os pontos. Sobre isso eu tenho uma opinião diferente. Eita porra! Quando a gente fala de método de resolução de prova, o melhor método é aquele que você se adequa. Por isso que é tão importante que você faça bastante simulados de acordo com o que acontece no dia da prova. O número de questões, sem fazer nenhuma consulta, marcando o tempo correto para você ver qual é a melhor forma para você. Então, quando você estiver fazendo seus simulados, você vai fazer esse teste. Fazer primeiro das questões que você tem maior facilidade e depois você fazer o resto. Ou então, fazer também um teste de fazer a prova na ordem cronológica normal dela. Começa da questão 1 e vai até a questão 80. Eu, Isadora, particularmente, não gosto de fazer as questões saltadas. Eu tenho um toque e, para mim, o que não é feito na ordem me confunde muito e é prejudicial para mim. Então, eu, Isadora, nunca faria uma prova escolhendo as matérias que eu tenho mais afinidade primeiro. Isso me traria uma ansiedade, uma desorganização e me prejudicaria. Então eu sempre falo com vocês, não existe fórmula mágica correta. O melhor estudo para você e a melhor forma de você realizar a prova, você vai fazer treinando muito e fazendo a sua própria estratégia, não é mesmo? Outro ponto que eu não gosto dessa técnica de fazer as questões das matérias que vocês têm mais afinidade primeiro, é o fato de que às vezes vocês não conseguem dividir e separar as matérias dentro da prova da UAB, porque a prova da UAB, ela não separa as questões com títulos de quais são as matérias. As questões, elas vêm contínuas e aí é claro que são separadas por matérias, mas não tem um título. E tem matérias que acabam se confundindo com outras ou até fazendo questões interdisciplinares, que tem mais de uma matéria. Eu, particularmente, não gosto dessa estratégia de fazer as questões primeiro de matérias que eu tenho mais afinidade. Eu começo da 1,
e daí por diante eu vou resolvendo as questões. Descubra qual é a melhor estratégia para você. Gostaram das armadilhas da OAB, que vocês não vão cair em nenhuma? Espero que vocês tenham gostado e me conta aqui nos comentários em relação a como você faz a prova. Você concorda comigo? Qual é a estratégia que você usa? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Isadora_Ataide. Por lá eu também trago muito conteúdo e vou ter o maior prazer de ter você lá comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.